Quem tem a Bíblia, abra em Abacuque, capítulo 3. Essa semana, fazendo essa leitura em Abacuque, o texto me traz aqui uma grande reflexão. Eu quero compartilhar com você. Hoje, Dia das Mães, parabéns a todas as mães. Que Deus continue abençoando sua vida, dando sabedoria e a direção para continuar criando, educando, ensinando o filho, principalmente no caminho que deve andar. E poderíamos aqui, irmãos, falar de tantas personagens bíblicas que foram mães, exemplos. E eu perguntava a Deus, Senhor, a palavra para domingo, para a ceia. E então veio aqui de Abacuque 3, o verso de número 17 e 18, onde nós vamos começar fazendo a leitura. Encontraram? Quem não tem a Bíblia, olhe na tela mais perto, está escrito assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas da malhada ainda sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, Abacuque nos mostra o modelo de um verdadeiro adorador que Deus espera que nós hoje sejamos. Eu consigo aqui encontrar em Abacuque um adorador que, irmãos, não importa as circunstâncias, não importa a fase, não importa o momento que ele está fazendo, o que está acontecendo. Olha a declaração final: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei o Deus da minha salvação. Abacuque nos mostra, irmãos, que em qualquer fase, em qualquer momento, em qualquer aspecto da vida, em qualquer área que nós estamos vivendo, veja que a adoração ela não pode ser impedida. A adoração ela não pode ser, irmãos, interrompida. A gente conhece, nós sabemos, até temos uma hora ou outra cantada aquela música, verdadeiros adoradores. Depois a gente pode até passar por aquela passagem de João 4, aonde a Bíblia diz que o Pai está à procura dos verdadeiros adoradores, adoradores que adoram em espírito e verdade. Irmãos, quando a gente vê que o Pai está à procura, veja, Ele quer encontrar em mim, você, a verdadeira adoração. Ele quer encontrar em nós, irmãos, o modelo de adoração que Ele encontrou em Abacuque. Sabe, irmãos, existem muitas pessoas que elas adoram quando as coisas estão fluindo, elas adoram quando as coisas estão acontecendo, quando as coisas estão se encaixando, quando o casamento vai bem, quando a finança vai bem, quando a família está tudo bem, quando a vida espiritual está bem. Aí tem gente, irmãos, adorando, e aí ela diz, eu tenho motivo para adorar. Qual é a fase? Qual é o momento? Qual é a estação que Abacuque está adorando, igreja? Em um momento difícil. Vamos prestar atenção aqui no versículo 17. Portanto, ainda que a figueira não floresça. Veja que ele está adorando, irmãos, no momento que a figueira não está florescendo. Ele está adorando, irmãos, no momento que não está tendo fruto na vide. Ele está adorando, irmãos, no momento que não tem produto da oliveira.
né? Veja que ele está adorando quando então está o momento que as ovelhas foram arrebatadas, ou seja, nos currais não há vaca, não existe. Não. Alguém pode dizer, mas Abacuque não tem motivos para adorar, Abacuque não tem, né, vamos dizer assim, para estar feliz, alegre, adorando ao Senhor. E aí eu encontro aqui, irmãos, que o Abacuque está nos mostrando, que a adoração dele não está condicionada, presa, né? As conquistas, as vitórias, o possuir ou o realizar. Sabe que tem gente que ela adora quando ela realiza o seu sonho, ela adora quando ela possui, quando ela conquista, quando vem uma vitória, quando o milagre acontece. Aí, irmãos, aparecem os adoradores. Mas na visão de Deus, estes não são os verdadeiros, porque os verdadeiros adoram, irmãos, de forma incondicional. Não, ou seja, independente do que eu estou passando, eu vou estar adorando. Independente do que eu estou vivendo, eu vou estar orando. Não? Vamos dizer aqui, a vida não está bem, mas eu estou lá adorando. A fase financeira não está bem, mas eu estou lá adorando. O casamento não está bem, mas eu estou lá adorando. A família não vai bem, mas eu estou lá adorando. Deus está procurando em nós, irmãos. Só que muitas vezes nós nos deparamos com situações a qual a gente, por causa das lutas, acabamos então nos entregando. Não tenho motivo, eu não tenho, né? Olha aí, isso não é para mim agora. Depois eu vou adorar, outra fase, outro tempo, depois que melhorar, depois que passar isso, passar aquilo, eu adoro. Não, irmãos, adore agora, independente da fase. Adorar, irmãos, não é cantar músicas decoradas, letras repetidas. Adorar, irmãos, é você falar com Deus, é você se envolver a Deus, é você estar na presença do Senhor. Tem gente que tem um entendimento de adoração como apenas cantar louvores, né? Cantar músicas decoradas. Não! Adoração, irmãos, é você estar ali cultuando a Deus. Adoração é você estar diante dele com o coração voltado para ele. Mas muitas são as pessoas que não estão apresentando isso para Deus mais. Aí dizem, mas é porque não é o momento. Se a gente olhar para a fase aqui do Abacuque, talvez a gente teria até dó dele. Coitadinho dele, olha, nada está dando certo. Pior fase da vida dele. Olha, as coisas, irmãos, aqui se você pegar o contexto, a história aqui de Abacuque, você vai ver que eles vêm de ruínas, de destruição, de mortes, de perdas, de coisas que não estão indo para frente. Mas mesmo assim, o versículo 18, vamos pegar aqui a base, o 18, todavia. Sabe o que significa todavia, irmãos? Em todo momento, em qualquer circunstância, em qualquer fase, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Você pode repetir isso comigo, irmãos? Vamos lá? Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Entenda, todavia. Entenda, irmãos, em qualquer momento, em qualquer fase, em qualquer estação, eu devo adorar a Deus. Eu devo estar na presença de Deus. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Entenderam aqui a parte do Abacuque? Então vamos lá para João 4. João 4. E você vai refletindo, irmãos. Será que você está sendo um verdadeiro adorador? Será que você está sendo um adorador de verdade? Será que você está diante dos olhos do Senhor como aprovado na sua adoração? Ou você está sendo aqueles que adoram, mas só adoram por adorar? João 4, a partir aqui do verso de número 20.
Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis: quem é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e nem que nesse monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Vamos repetir isso aqui, irmãos? O Pai está procurando os verdadeiros adoradores. Amém. Vamos inverter, irmãos, aqui sem mudar o sentido da palavra. Veja que Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Vamos dizer aqui comigo, repete comigo, por favor. O Pai está procurando adoradores verdadeiros. O que você acabou de dizer? O Pai está procurando adorador de verdade. Será que nós estamos sendo, irmãos? Não? Aqui não está falando de fidelidade. Aqui não está falando de temor. Aqui não está falando, irmãos, né, de outra coisa. Aqui está falando de adoração, de servir, né, de então se entregar diante do Senhor. Veja que essa mulher, a samaritana, ela tinha aqui uma dúvida sobre a sua adoração. Aonde se deve adorar? Ela perguntou, né, se adora no monte ou no templo? O Senhor falou: em nenhum dos lugares, em qualquer lugar que você então se colocar diante de Deus, esse é o lugar certo para você expressar a sua adoração. Amém, igreja? Então, nós podemos ver que o Pai está procurando verdadeiros, adoradores de verdade. E eu vou mostrar para você em Daniel, abra sua Bíblia, por favor. Em Daniel, capítulo 3. Aqui nós encontramos nesse capítulo 3 jovens adoradores de verdade. Os adoradores de verdade, irmãos, eles são aqueles que adoram a Deus independente da circunstância. Não sei se você tem esse conhecimento bíblico, mas a Bíblia nos traz informação que no Velho Testamento o povo de Deus servia ao Senhor e eles se precisavam, eles davam a vida, né, para ter a presença de Deus. Hoje a gente vê que qualquer coisinha a gente deixa de adorar a Deus, a gente deixa de ter a presença de Deus. E a gente encontra aqui em Daniel capítulo 3, eu vou fazer um resumo aqui da história. O rei, ele levanta uma estátua de ouro, você sabe disso, e todo momento que tocasse o instrumento, foi dado a ordem do rei, que todos deviam fazer o que, igreja? Se prostrar, se ajoelhar diante da imagem de ouro que tinha sido levantada. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham princípios, conhecimento, né, de Deus. Eles sabiam que aquela adoração não era certa, eles sabiam que aquela adoração não era para Deus. E aí a história começa aqui, irmãos, que quando então eles ficaram sabendo que deviam se dobrar diante daquela estátua, no seu coração eles proporam: nós não vamos adorar, nós não vamos nos render, nós não vamos nos entregar, custe o que custar, a gente não vai servir a outro Deus. E aí, vamos começar aqui, a partir do verso de número 12.
há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, o que aconteceu, igreja? Não fizeram caso de ti, aos teus deuses não servem, não adoram, nem a estátua de ouro que tu levantastes adoraram. Amém. Só para aproveitar o versículo aqui, irmãos, aonde está a sua adoração? A quem você está adorando? Veja que eles estão adorando somente a Deus. Eles não adoraram a estátua de ouro que havia sido levantada, eles não adoraram a ídolos, eles não adoraram, vamos dizer assim, pessoas. Eles tinham uma adoração, irmãos, somente para Deus. Será que a gente, irmãos, tem idolatrado pessoas, ídolos? Será que a gente fala, olha, eu sou fã do fulano, eu sou fã do ciclano? Isso é uma adoração errada. Veja que quando Jesus lá no deserto, Satanás, ele falou assim, tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus logo disse, vai-te, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Veja que Jesus não negociou a adoração. Irmãos, o mundo, vamos dizer, o diabo todos os dias está fazendo proposta para mim e para você, para adorar o mundo, a circunstância, para adorar ídolos, para adorar as pessoas, idolatrar elas. Veja que Sadraque, Mesaque e Abednego não adoraram. Eles tinham no coração em adorar somente a Deus. Continua lendo, vamos pulando aqui para a gente ganhar tempo. Versículo 15. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da citar, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes, e a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar da minha mão? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram-lhe, ó rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, e ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos atentar para isso aqui, ó. Veja que eu posso observar aqui que havia-se, no versículo 15, uma pressão. Qual foi a pressão? A pressão do inimigo aqui. Uma lição que a gente tira aqui, irmãos, o diabo, o inimigo, sabe pressionar, e ele pressiona até o dia de hoje. Qual foi a pressão? Ó, se não adorar, vai ser vocês lançados no fogo ardente. Uma ameaça, uma pressão. E quantos de nós que às vezes nós não suportamos a pressão, e aí a gente retrocede? Não, Deus vai me entender, porque eu estou sendo pressionado, porque eu estou passando por isso, aí eu vou abrir mão, eu vou adorar, eu vou me render ao mundo, mas depois eu peço perdão a Deus, e depois vida que segue. Tem muito crente fazendo isso, irmãos. Eles não negociaram, eles não se renderam à pressão. Se tem pressão, nós vamos aguentar essa pressão, mas nós não vamos adorar essa imagem de ouro que o rei levantou.
Irmãos, o diabo sabe pressionar, ele sabe da nossa fraqueza, e ele vai investir para fazer a gente então abrir mão, a gente retroceder, a gente então aceitar, não, porque se eu não fizer isso eu vou morrer, se eu não fizer isso eu vou ter complicação, se eu não fizer isso, olha, minha família vai sofrer dano, olha, meu trabalho eu vou ter prejuízo. Irmãos, veja o que eu estou dizendo desde o início aqui no Velho Testamento, eles davam a vida por Deus, mas eles não trocavam a sua adoração, a presença de Deus. Hoje, qualquer pressão, qualquer luta, qualquer circunstância que a gente às vezes é confrontado, a gente às vezes negocia, não, mas depois Deus vai me entender, depois eu peço perdão para Deus. Não faça isso, irmãos, não troque, não venda, não negocie adoração a Deus por nada deste mundo, somente a Deus adore, somente a Deus, irmãos, sirva. Amém, igreja? Uma coisa que me chama a atenção aqui no versículo 17, eu quero aqui mostrar e enfatizar para você. Vamos ler novamente aqui. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Repete comigo, é que nos pode livrar. Amém. Aqui eu vejo, irmãos, os dois lados. Lado bom, todo mundo se apega nesse lado bom, né? Deus pode, Deus pode, Deus pode. E o dia que Ele não fizer? Está entendendo aqui, irmãos? Sabe, muito crente é vencido aqui. Quando então ela firma sua fé só no Deus pode, Deus vai me ajudar, Deus vai me honrar, Deus vai fazer, Deus vai abrir a porta, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E se Ele não fizer? Será que você vai trocar sua adoração? Porque olha só, nós enfatizamos aqui o versículo 17, o Deus que pode. Mas veja comigo, irmãos, o início do 18. O início do 18, o que está escrito? E se não? Entenderam? Nós servimos um Deus que pode. Mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos continuar na fé, mas nós não vamos nos entregar essa adoração errada. Irmãos, aqui que está muitas pessoas perdendo o sentido da verdadeira adoração. Ela é verdadeira diante de Deus, vamos dizer, quando então Deus está fazendo, Deus está ajudando, Deus está abrindo, as coisas estão fluindo, né? Aí a pessoa está adorando, aí a pessoa está glorificando, a pessoa está buscando. Mas o dia que Deus, irmãos, não faz, aí a pessoa cessa a sua adoração. Aqui eu vejo também um modelo de adorador verdadeiro que deve ser seguido. Nós servimos um Deus que pode nos livrar, mas e se não livrar, nós continuaremos adorando somente a Ele. Se Deus não fizer, nós continuaremos adorando somente a Ele. E se o sonho não for realizado, continuaremos adorando somente a Ele. E se a porta não se abrir, continuaremos adorando somente a Ele. Olha, irmãos, vamos atentar para isso. Deus pode, pode ou não pode, irmãos? Pode, mas e se Ele não quiser fazer? Porque a vontade de Deus não é a nossa. Às vezes a gente não entende o que passamos, o que vivemos, o que enfrentamos, o que acontece na nossa vida, né? Mas Jesus disse, olha, você hoje não vai entender, mas lá na frente você vai olhar para trás e você vai saber o porquê você passou por isso, ou porquê aquilo aconteceu, ou porquê aquilo, né, talvez você foi surpreendido. Será que, irmãos, não é nessa hora também que Deus está provando a nossa adoração? Porque Ele está procurando, Ele continua procurando. Ele está continuando, né, procurando os verdadeiros adoradores.
E a gente vê aqui, não sei se você conseguiu entender, os 3, Deus pode, mas se Ele não quiser nos livrar, nós vamos morrer, mas nós vamos morrer adorando somente a Deus. Nós vamos morrer, mas morreremos somente servindo a Deus. Aqui, irmãos, está a verdadeira fé, a verdadeira adoração da pessoa que morre, né, mas não abre mão da adoração a Deus. Aqui eu veja que eu falei da pressão. Nabucodonosor, ele não estava brincando, estava pressionando. Ele estava ofendendo, estava ali, né, maltratando. Ele estava ali, irmãos, de uma pressão tão grande. E estava falando verdade, e realmente aconteceu. Eles foram ou não foram lançados na fornalha? Foi. Vê que não estava brincando. O diabo também não brinca nos dias de hoje, né? Mas mesmo assim, irmãos, nós devemos continuar adorando somente a Deus. Amém, igreja? Vamos repetir novamente aqui o versículo 17. E eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno ardente e da tua mão, ó Rei. Olha agora, igreja, o mais lindo de tudo, né? E se não? E se Deus não livrar, se Deus não tirar, se a gente morrer, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a tua estátua de ouro que levantaste. Irmãos, como uma oração, fecha os olhos, sentado mesmo, diga comigo assim: Senhor meu Deus, eu quero em mim esse modelo de adoração. Diga: Pai, ainda que seja para passar por o que for, diga: por ti, Senhor, eu vou continuar servindo e adorando. Amém. Esse é o modelo, irmãos, que devemos seguir. Eu quero aqui já mostrar outro texto para você. A Bíblia nos mostra. Vamos abrir a Bíblia em Atos 16. O versículo também 16. Atos 16, 16. E aconteceu que, indo nós à oração, saiu ao encontro um jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamavam dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Aí o que aconteceu? Para a gente pular aqui para o versículo já 25. Aconteceu que aquela mulher, ela foi liberta e aí não tinha mais adivinhação, ou seja, ela perdeu o lucro, ela ganhava dinheiro, né, com a ajuda dos demônios. Ela foi liberta, isso não aconteceu mais, ela, né, não ganhou mais dinheiro. E aí Paulo e Silas foi para onde? Na prisão. E olha o que aconteceu aí no versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém.
Vamos entender isso aqui. Quando Paulo e Silas estavam indo para a prisão, a Bíblia fala que eles apanharam muito, mas muito mesmo. Apanharam, irmãos, bastante. Ficaram feridos, machucados. E mesmo ferido, machucado, na prisão, como eles estavam? Cantando, adorando, louvando a Deus. Fazendo também a oração. Talvez alguém, lá na cela, um preso, da outra cela, talvez dizia assim, mas esses homens são doidos. Esses homens não têm noção. Estão todos feridos, machucados. Estão aí todos moídos, porque era paulada. E ainda eles estão cantando a Deus, louvando a Deus. O salmista fala, irmãos, que Deus, Ele habita no meio dos louvores. Deus se manifesta no meio da adoração. A nossa adoração, irmãos, quando ela é verdadeira diante dos olhos de Deus, Deus opera. Eu já disse, acho que um mês atrás, mais ou menos, você já teve experiência, talvez você estava desanimado, triste, para baixo, abatido, você colocou ali um louvor, você começou a cantar, de repente você se levantou, de repente você ficou animado. Já teve essa experiência? Cantando, louvando a Deus? Já aconteceu isso com você? Você estava triste, de repente cantando, veio aquela alegria no coração. Mas alguém diz, mas você não tem motivo para estar alegre, você não tem motivo para estar de cabeça erguida, era para você estar triste, chorando, era para você estar na cama, deitado, abatido, e você está adorando. Isso, o que acontece, irmãos? É o poder da adoração. Quando nós adoramos, Deus se manifesta na adoração, renovando, nos colocando para cima, nos dando força. Tem situações que você fala assim, não sei de onde essa força veio de Deus. Na adoração que você ouviu, na adoração que você entoou, cantou, expressou ali para Deus. E eu acredito, irmãos, que eles ainda continuavam, como pode, sem noção, adorando. Eles não têm motivo, vão morrer daqui a pouco, logo eles vão ser mortos, e estão adorando. E perto da meia-noite, oravam e cantavam hinos, louvores a Deus. Vamos trazer para os dias de hoje, irmãos, na prisão, adore. Está doendo? Adore. Está sofrendo? Adore. Você foi ferido? Adore. Porque é na adoração que Deus vai se manifestar, trazendo força, trazendo ânimo, trazendo esperança no seu coração. Adore. Não caia, irmãos, na farsa de Satanás. Você não tem motivo para adorar. Não aceite isso no teu coração. Estou falando desde o início, irmãos. A adoração de Abacuque não foi por circunstância, não foi por conquistas, a adoração dele não foi por realizações. Veja que ele não tinha conquistado, ele não tinha vencido, as coisas não estavam fáceis, tinha só dificuldade, perca, tinha coisas difíceis acontecendo, mas a lei dura. Todavia, em todo momento, eu exultar é adorar, eu adorarei o Deus da minha salvação. Desde o momento que eu estou falando para você que a adoração ela não pode estar presa nas circunstâncias. A adoração não pode estar presa, irmãos, nas suas conquistas. Eu vou adorar quando eu conquistar, eu vou adorar quando eu vencer, eu vou adorar quando realizar. Não, irmãos, a adoração não pode estar condicionada a isso. Tem, adore. Não tem, adore também. Está feliz? Adore. Está triste? Adore também. Está animado? Adore. Está desanimado? Adore. É isso que Paulo está nos mostrando, irmãos. Perto da meia-noite, entenda? Machucados, feridos, vamos dizer assim, talvez até para baixo, ali, não espírito, mas imagina, irmãos, fisicamente,
Eles foram, né, machucados bastante, mas continuavam adorando. E aí, enquanto eles adoravam, o que aconteceu no versículo 26? De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do castro se moveram. Repete, igreja: se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Se a gente olhar para esse versículo aqui, tanta coisa tem nesse versículo. Olha só, se moveram. Diga comigo assim, irmãos: Deus move o céu e a terra quando encontra um coração adorador. As cadeias se moveram, as prisões se moveram. Deus move o céu e a terra quando encontra em nós, irmãos, um coração adorador. Outra coisa, o que a gente leu aqui? E logo se abriram todas as portas. Uma pergunta: tem alguma porta na sua vida que está fechada? Diga comigo, irmãos: a adoração verdadeira abre portas. Pastor, preciso que Deus abra uma porta para a minha vida. Vai adorar. A adoração abre portas. Irmãos, a súplica, o devocional, o momento com Deus vai abrir portas na sua vida. Depois que a porta abrir, eu vou adorar. Então nunca vai se abrir essa porta, porque eles primeiro adoraram, depois a porta se abriram. Primeiro você adora, depois, irmãos, Deus vai abrir a porta na sua vida. Amém, igreja? Outra coisa, o que a gente encontra aqui no versículo 26? E foram todas as prisões, e foram soltas todas as prisões de todos. O que a adoração faz, igreja? Liberta. Adoração liberta. Tem algo que está preso na sua vida, algo que te prendeu, algo que está fazendo sua vida ficar estagnada. A adoração liberta. Quer ser livre de algo? Adore. Quer ser livre de algo, irmãos? Louve, engrandeça a Deus, porque isso mexe com o coração, com Deus, né? Eu quero falar aqui do coração quebrantado, irmãos. Você já viu? Isso acontece muito. Vamos dar aqui um exemplo aqui de pai e mãe, né? Principalmente mãe, não que isso não aconteça com pai, mas aproveitando aqui o Dia das Mães, né? Tem filhos pequenos, adolescentes, que dá trabalho para o pai, para a mãe, né? Irmãos, mas aquele trabalho, mas pensa aquele trabalho, multiplica ele, né? De, às vezes, teimosia, de birra, às vezes até mesmo, né, faz coisas que não agradam o pai, e aí o pai está ali, a mãe está ali sempre corrigindo aquele filho, e aí mais uma vez o pai e a mãe estão corrigindo o filho, e de repente vem o filho, né, depois de uma arte, depois de uma teimosia, e olha para dentro do olho da mãe e diz assim para a mãe: mãe, eu te amo. Como fica o coração dessa mãe, o coração desse pai? Quebrantado. A vontade era, mas ouvir, irmãos, né, aquela sinceridade da criança, principalmente, né, a pureza daquela criança, dizer: eu te amo, mãe, eu te amo, pai. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Vamos transferir isso para o mundo espiritual. A gente é falho com Deus, mas quando a gente é sincero na adoração e a gente expressa: Senhor, apesar das minhas falhas, Deus, eu te amo, Senhor. Como fica o coração de Deus, igreja? Quebrantado. Deus não resiste a um coração quebrantado.
A gente pode ter pecado, falhado, errado, e se a gente, irmãos, chegar diante de Deus na adoração verdadeira, com o coração quebrantado, irmãos, e falar: Senhor, me perdoa, Senhor, né? Senhor, eu te amo apesar das minhas falhas. Você ganhou o coração de Deus. Está entendendo, irmãos, o que a adoração verdadeira produz na vida de uma pessoa? Não, o que traz libertação, que traz aberturas de portas. A gente vê aqui que o Senhor, Ele quer que a gente faça isso. Eu mostrei o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, um lado positivo, o lado aqui de Paulo e Silas também positivo. Rapidinho aqui para a gente ver um outro lado. João 6. João 6. Veja que aqui em João 6 eu vejo o tipo de adoração que nós não devemos ter. O que aconteceu aqui? Em João 6. Não vamos ler toda a história aqui, o texto. Abriram aí na sua Bíblia? A partir do verso de número 1. Eu não vou ler aqui os capítulos, os versículos, mas o que está escrito aí, em negrito, na sua Bíblia? A multiplicação dos pães e peixes. Encontraram aí? Aí, irmãos, eu vou fazer aqui um resumo. Jesus faz aquele grande milagre, você conhece, ele multiplica os pães e os peixes. As pessoas comem. A gente vê aqui no versículo de número 12, depois de todos terem se alimentado, o que aconteceu? Jesus pediu para recolher os pedaços que sobraram para que nada se perca. Veja que todo mundo comeu bem. Aí o que acontece? No dia seguinte, lá na frente você vai encontrar, no dia seguinte, irmãos, no outro dia, Jesus não deu pão para ninguém. Tinha uma multidão, você pega aí no início de João 6, mais de 5.000 homens, né, fora as mulheres e crianças, uma multidão estava ali com Cristo, vamos dizer assim, na alimentação, né, na multiplicação, no milagre. E aí no dia seguinte, Jesus decide não dar pão para ninguém. Ele disse que não iria alimentar ninguém. E o que aconteceu, igreja? A atitude das pessoas, o que foi? O que eles fizeram? Começaram a ir embora. Começaram a largar Jesus, deixar Jesus. E aí eu pergunto, tinha adoração? Não. Se você ler aqui, você vai ver que não ficaram. Por que não ficaram? Porque, irmãos, não tinha pão. No dia anterior eles estavam lá adorando, estavam lá com Cristo, porque tinha milagre, tinha, né, vamos dizer assim, alimento. Mas no outro dia que não teve nada, toda a multidão foi embora. Não existiu adoração no outro dia, porque a adoração estava condicionada ao milagre. A adoração deles estava condicionada, irmãos, no pão e o peixe que estava sendo multiplicado. Quando então não tinha nada, eles não adoraram. E olha, o pior de não adorar foi abandonar a Jesus, deixar Jesus. Será que a nossa adoração está assim também, irmãos? Será que a nossa adoração está desse jeito? Quando Deus faz, quando tem milagres, quando tem resposta, quando eu vejo algo que foi Deus, aí eu adoro. E quando não vejo, quando não tem nada de Deus, aí eu não adoro, eu viro as costas, eu abandono, né? Deixo Jesus. Qual tipo de adoração nós estamos apresentando? O adorador de verdade, irmãos, ele fica tendo ou não tendo pão,
tendo ou não tendo milagre, tendo ou não tendo resposta. Veja que o Pedro faz uma declaração: para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Né? Jesus virou para eles, para os discípulos, e falou: vocês também querem ir? Vocês também querem me deixar? Né? Olha o posicionamento de Pedro: para onde iremos? Não tem onde ir, não tem para que adorar outros, se só o Senhor é a verdadeira adoração. Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Amém, igreja? Que a gente possa refletir nisso, irmãos. Qual tipo de adoração estamos apresentando a Deus? Texto base de Abacuque: a minha adoração não pode ser condicionada ao possuir, ao conquistar, ao realizar. A minha adoração não pode estar presa nessas coisas. A minha adoração, irmãos, ela tem que ser, né, de forma incondicional. Tendo ou não tendo, eu vou adorar, eu vou servir, eu vou louvar, eu vou estar buscando a Deus. A minha adoração não vai faltar. Todavia, todo momento, em toda fase, em qualquer circunstância, eu vou exultar o Deus da minha salvação. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Vamos orar? Fique em pé, vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet, do YouTube, Facebook. Compartilhe essa mensagem para que outros possam também entender. E o Senhor está procurando adoradores de verdade. Deus abençoe.